Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos aí ao nosso canal. Vou passar rápido aqui para vocês na minha carteira de ações, fundos imobiliários e estoques. Agora em setembro se concluíram 2 anos aí investindo nessa carteira, ações, fundos imobiliários, e o resultado para mim tá satisfatório, né? Só da gente ter aí um valor investido, ter recebido esses dividendos, reinvestido, por mais que eu não estou investindo todos os meses, mas é um retorno muito interessante e fascinante de se ver. Bom, vamos ao que interessa rapidão aqui, mostrar os meus proventos, né? Eu puxei como os últimos 5 anos, mas vocês veem que minha carteira começou, começou lá em mês 9 de 23, tá bom? Foram os primeiros dividendos lá, que inclusive eu comprei depois do meio do mês, assim, então eu recebi quase nada de dividendos, né? Não cheguei nem a pegar a database, né? E aí já no próximo mês, claro, aumentou um pouquinho mais lá dos dividendos que eu estava começando a receber. Nessa época eu tinha uns 6 mil aí e pouco investidos, né, nessa carteira, tá bom? Então, bem interessante aí. Bom, então aqui foram as evoluções. Em algumas épocas eu tirei, né, vendi, comprei outros ativos fora, né, comprei cripto, depois voltei, enfim. Então vejam que aqui os meus dividendos eles variaram muito. De um ano para cá, um pouco mais, mais focado neste ano aqui, eu só reinvestindo, né? Então não coloquei grana a mais. Aí algumas coisas eu comprei, acabei comprando esse ano, mas eu não tirei mais, né? Então até o ano passado eu cheguei a tirar um período, mas neste ano eu não tirei mais dinheiro dos meus investimentos, ok? Bom, então aqui são os meus dividendos que eu recebi durante todo esse período. Se nós colocarmos aqui nesse período todo, R$ 4.636, tá? Então, esses 40 e poucos mil que vocês vão ver investido aí na carteira, na verdade, são picados, né? Porque esse ano aqui eu investi um pouco mais, então esse aqui é o total de todo esse tempo que eu recebi por enquanto, tá? Então esses 4.600 não é equivalente ao valor de 40 e poucos mil que eu tenho instalado, investido nessa carteira, 43 mil, tá bom? Então se vocês vão falar, nossa, deu só, sei lá, 10%. Não, deu muito mais do que isso daí, tá bom? Bom, enfim, meus proventos aqui, ó, do último ano, né? Coloquei aqui só 2025, então só nesse ano eu já recebi de dividendos até o mês passado, né? 2.687, tá? Então, se a gente pegar o histórico, né? Olha só, lá em 23 eu recebi um total de R$164. Aí ano passado, 2024, eu recebi 1.990 em dividendos. E esse ano nós temos mais 3 meses pela frente. E por enquanto eu recebi R$2.481, né? Nós temos aí já uns pré-diagnósticos para os próximos meses aí a receber, tá? Então, bem interessante essa evolução da carteira, né? Vou aqui para um resumo, tá bom, da minha carteira. Então eu tenho investido R$44 mil aí na minha carteira. Vou passar rápido nas ações aqui que eu tenho, que teve uma modificação inclusive essa semana, né? Tinha falado para vocês que eu tinha vendido na sexta-feira passada a Copasa, inclusive até confundi, fiquei falando Copasa e Semig, porque nós tínhamos falado de Semig. Então eu vendi Copasa, metade da minha participação em Copasa. Na verdade, esse valor que eu tenho aqui está até um pouco abaixo do lucro que a Copasa me deu, tá, gente? Então eu tinha investido lá uns R$1.800 em Copasa, tá? Meu preço médio, vocês veem que está muito lá embaixo, né? E aí ela subiu muito, tá? Hoje está com 63% de valorização na minha carteira. Isso eu tenho a Copasa há 1 ano e meio, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. E aí, esses 66% eu já saquei de lucro e comprei outras ações. Comprei um pouco mais de Banco do Brasil, cheguei a pôr um pouco no Embrapa 4, na Kepler, tá? E aí, na sexta-feira eu vendi 900 e poucos reais, né? Eu vendi a metade do que eu tinha. E aí eu falei para vocês que eu estava querendo comprar a VEG, então comprei 25 ações da VEG
nesta semana, tá bom? Então, era uma ação que eu estava de olho aí, que era VEG, então acabei comprando essa semana. Isso eu já tinha falado para vocês que eu faria na minha carteira. Bom, sem mais delongas aqui, fundo imobiliários não teve alterações, a cripto nessa carteira eu só tenho a AVAX e a Avalanche, tá? Eu comprei até para ver como que vai ser essa valorização da AVAX e Avalanche na minha carteira. E que é esse valor que eu investi na AVAX, são R$2.000 que eu tinha em LCI, que voltou, na verdade eu tinha lá uns 6, 7 mil que eu recebi de volta em LCI, renda fixa, né? Então comprei ações, uma parte eu usei o dinheiro de algo que eu precisava, e R$2.000 eu coloquei em AVAX, coloquei nessa carteira AVAX. Vejam que só tem ela de cripto nessa carteira, exatamente para mostrar para vocês para onde foi direcionada essa grana que veio do LCI, tá bom? Bom, agora onde teve outra diferença na minha carteira, aí, passando rapidamente. Então, na minha carteira de ações americana, com a variação de 18,11% de valorização, lembrando, senhores, que quando eu começo a ver que está com a variação alta, eu começo a executar lucro e comprar outras ações, né? Eu começo a fazer aqui uma média de valores, tá, gente? Bom, enfim. Então, o que eu fiz essa semana aí na minha carteira? Eu tinha comprado um pouquinho de Tesla, a Tesla tinha subido na minha carteira, né? Eu tinha comprado R$16 de Tesla, ela estava batendo R$20, né? Já investi, desculpa, eu tinha comprado $16 e ela já estava batendo $20, porque ela valorizou. E aí eu vendi a Tesla, porque eu tinha significante, né? O valor investido em Tesla, $16. Então eu vendi. Tá? E essa semana eu vendi também a Intel, porque eu tinha investido $100 na Intel. Estão vendo que ainda tem aqui $100 investido na Intel? Pois é, ela subiu 52%, tá? Na minha carteira. 52% há 2 semanas. E aí o que acontece? Esse 50% eu executei o lucro, tá? Então eu executei o lucro na Intel e vendi os $20 lá e pouco que eu estava na Tesla. E aí eu comprei Oracle, que era uma ação que eu já tinha falado para vocês que ia entrar na minha carteira, eu pretendia, né? E vendi $7 da... Não lembro se foi Arista... Deixa eu ver aqui, vizinhas. Eu vendi $7 de alguma outra ação aqui que estava também bem interessante na minha carteira. Eu, sinceramente, eu não lembro se foi a Arista, tá? Eu não lembro se foi a NET Arista. Eu acho que foi, não foi a Nvidia, eu acho que foi a NET, tá? Mas enfim, então eu vendi lá $7 também. Então aí eu investi na Oracle, tá? Então hoje eu tô com $74 investido na Oracle. Oracle subindo um pouquinho, ela já estava subindo quando eu comprei o primeiro dia. No dia seguinte eu fui lá e comprei mais um pouco, depois comprei mais um pouco. Então assim, legal, tá? Essa ação aqui eu comprei também para um investimento tudo a longo prazo aqui, essa é a minha carteira de estoque, que são ações americanas, tá? Não é recomendação para ninguém. Gente, vejam 2 ações aqui puxando a atenção da Bitminer. A Bitminer, ela compra muito Ethereum, tá? Então ela está enchendo a mão de Ethereum, criptomoeda Ethereum. Eu comprei ela estrategicamente na minha carteira, até para eu pegar essa subida da Bitminer, porque vai subir o mundo cripto, Ethereum vai subir, logo vai valorizar as ações da Bitminer. Fiz isso também com a Strategy. A Strategy é a empresa que mais detém Bitcoin, tá? Empresa particular. Então, eu também comprei a Strategy justamente fazendo essa correlação junto com o mundo cripto, que agora os últimos 3 meses desse ano, a expectativa é explosão, porque todo o histórico no mundo cripto dos últimos 3 meses e os 3 primeiros meses, né, pós-Bull tem a explosão da BTC. Então, eu tenho a expectativa que daqui para dezembro vá subir bastante Ethereum, Bitcoin, todo mundo cripto, como todos nós aqui do canal, ou a grande maioria. E aí vai ter uma valorização nessas ações, tá? Então por isso que eu comprei a Stratos subindo 9,29 na minha carteira e a Bitminer subindo aí 18% na minha carteira também. Comprei $100 de cada uma, tá? Então não tá tão agressiva aí, mas eu já estou bem contente aí também com essas duas, porque são estratégias que eu vou provavelmente vender lá na frente, né? Na hora que der o boom máximo,
aí eu vou vender estrategicamente essas duas ações e comprar outras ações aqui e investir em outras ações que já estão na minha carteira, beleza? Gente, é isso, não quero me prolongar, que o vídeo já foi inclusive para 10 minutos, mas é isso, de investimento na minha carteira de 2 anos, estou bem contente aí, recebendo, comendo dividendos todos os meses aí, como eu mostrei para vocês aqui. Então, uma evolução bem grande de dividendos, né? E o maior dividendo mês que eu recebi foi justamente R$430 aí, que eu recebi lá no mês 6, né? Ó, lá no mês 6 foi o mês de maior dividendo que eu recebi nesse ano, R$430, beleza? Gente, é isso. Se inscreve no nosso canal, compartilha, fala aí se você tem alguma dessas ações, fundos imobiliários e ações americanas aí, diversificando a sua carteira, beleza? Forte abraço, valeu!